Olá, de volta! Sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando para você que gosta da boa informação. Deixa eu falar com a minha produção, porque já tem imagens aí de uma prevenção a acidentes, demonstrações que foram feitas pelo Corpo de Bombeiros. Tudo bem, gente? Bem-vindos mais uma vez. Temos aí as imagens? Vamos começar com essa informação importante. Quem passou pelo centro da cidade viu o Corpo de Bombeiros fazer demonstrações que são importantíssimas. Atenção você que está em trabalho nos prédios da cidade de Linhares ou em serviço nessa região e viu essa imagem aí do Corpo de Bombeiros. Foi necessário interditar a via porque muitos moradores acharam muito interessante. O Corpo de Bombeiros simulou uma situação de acidente. E claro que foi lá exatamente para prevenir esse tipo de situação. Alguém aí, né, se envolveu num acidente, olha só, esse homem ficou pendurado, né? É uma simulação de um acidente possível, inclusive. Aí o Corpo de Bombeiros foi lá, fez o resgate, desceu com a vítima e colocou a vítima no chão em segurança e é isso aí. Aí você deve se perguntar assim, não, mas essas coisas não vão acontecer aqui na cidade de Linhares. Gente, aconteceria em qualquer lugar. É por isso que o Corpo de Bombeiros fez esse tipo de simulação e daqui a pouco vai falar conosco sobre essa importância. Olha só, isso é um salvamento. Sabe que tem muita gente nessa situação sem equipamentos obrigatórios, em várias construções. Aliás, eu já flagrei como jornalista muitas pessoas trabalhando na construção civil sem equipamentos obrigatórios e se envolvendo em acidentes ou em situação de acidente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora, pode voltar aqui para mim, produção. Eu quero trazer uma decisão judicial, resultado de uma decisão judicial tomada no município de Aracruz, aproveitando a grande audiência de Aracruz. Veja, juiz da Vara Criminal de Aracruz tomou uma decisão que chamou-nos a atenção. Crime de injúria racial contra uma criança de 7 anos de idade. Olha a história. Uma criança se mudou para a casa da avó. Sabe o que o vizinho resolveu fazer? Resolveu injuriar essa criança por causa da cor dela. Chamando de macaco, termos extremamente pejorativos e ofensivos contra esta criança. E isso se repetia todos os dias. Até que o caso foi levado às barbas da justiça. Injúria racial está no artigo 140 do Código Penal. O resultado foi o seguinte, o juiz condenou este vizinho a 5 anos de prisão, regime fechado e ainda a pagar uma indenização de R$5.000 por ter injuriado em termos extremamente ofensivos a uma criança de 7 anos de idade por causa da cor que ela tinha. Gente, eu preciso começar o programa Ronda da Cidade trazendo essa decisão que foi tomada aqui do nosso lado, em Aracruz, e acima de tudo dizer para você, não é por causa da cor. Essa pessoa injuriou uma criança por causa da cor. É inconcebível a gente achar situações dessas e pensar que ainda hoje na nossa sociedade tem gente que pratica esse tipo de coisa. Não é isso, produção? Mas a decisão foi tomada em Aracruz. E para valer de exemplo para muitos. Gente, não injurie ninguém por causa da sua cor, né? Não denigre a imagem de ninguém por causa da cor. Não. Brancos, pretos, que a cor é preta, não é? A raça é negra, mas a cor é preta, pardos e outros. Todos precisam se respeitar e se aceitar. É isso que é necessário de acontecer. Por isso eu fiz questão de trazer essa decisão judicial tomada em Aracruz. É assim que nós começamos, então, aqui, né? No rádio ou na TV, fiquem conosco, a notícia chega até você. Simulação feita hoje de manhã. Coloca a imagem de novo para mim, que depois eu quero ouvir o Corpo de Bombeiros sobre a importância desse tipo de simulação. Imagem mais uma vez. Foi no centro da cidade, naquele entrocamento da Lindenberg com a Rufino de Carvalho ou a Augusto Pestana. É isso aí? Não, Augusto Pestana. Olha a placa. Então é isso. Conheço bem a cidade de Linhares, o centro da cidade, enfim. E aí aconteceu esta simulação. Qual é a importância dessa simulação? Atenção você que milita na construção civil.
tem que ter equipamentos obrigatórios, ou então pode entrar nessa situação que o Corpo de Bombeiros hoje alerta não apenas a cidade de Linhares, mas todo o estado do Espírito Santo. Tomem cuidado. É pena que o nosso cinegrafista não aceitou descer lá com o Corpo de Bombeiros, né? Só para sentir mesmo, coisa real, não tem? Na próxima, o nosso cinegrafista vai descer, o repórter também. Agora, pode voltar aqui para mim. Vamos ouvir o Corpo de Bombeiros, então, sobre a importância desse tipo de simulação? Vamos saber. Põe no ar. Aqui a gente está na semana de prevenção, a semana onde o Corpo de Bombeiros, em 2 de julho, comemora aí o Dia Nacional do Corpo de Bombeiros. E a gente fez um simulado de salvamento à altura que está acontecendo em todo o estado, em Vitória, São Mateus. Então aqui em Linhares, o que nós fizemos? Planejamos que um militar nosso ficaria preso na corda, simulando o cotidiano aí de um pintor, alguém na construção civil, exposto ao risco de queda, risco de altura. Então a partir do momento que ele começou a simular, ele demonstrou, né, começou a chamar a atenção, começou a gritar, falar que estava em risco. E a população, ao ver essa cena, ela mesma acionou o Corpo de Bombeiros. Lembrando que estava tudo programado aqui no centro de Linhares, foi feita toda a segurança possível, a Polícia Militar também estava no local. Então, a partir disso, a gente chamou a atenção para a população acionou, e nosso recurso chegou do Corpo de Bombeiros e a gente fez o salvamento. Lembrando aqui, todo o Corpo de Bombeiros tem treinamento, passa constantemente treinamento de salvamento em altura, e o militar que fez o salvamento, ele é especialista em salvamento em altura, é o Cabo Pego. Eu achei muito importante. Agora, alguém passando por lá resolveu falar conosco. Falaram conosco, né? Eu quero saber o que as pessoas que estavam vendo, elas falaram a respeito desse tipo de simulação que, olha, eu considero de fato extremamente importante. Coloca aí, põe no ar. Bom, a princípio eu estava ouvindo os gritos lá de longe, quando eu estava chegando com o meu carro, procurando a vaga para estacionar. Estacionei e fiquei olhando, eu até acreditei, achei que fosse verdade. Mas depois, com alguns detalhes, que faltava lata de tinta e algumas coisas, que o prédio estava abandonado praticamente, eu percebi que era uma simulação. Mas a princípio foi muito bem feita, o trabalho do menino que desceu a rapel ali, simulação de uma vítima, realmente foi muito bem feito, que essas coisas acontecem com pessoas que estão desesperadas, com medo, apavoradas. Mas eu gostei muito do trabalho do bombeiro. Isso mostrou que o atendimento deles foi rápido, preciso e são muito profissionais. Você vê que o nosso telespectador, muito obrigado por ter participado, foi muito mais além. Tem gente desesperada em cima de prédios, né, no alto de prédios, que acabam estando numa situação ou outra que também depende desse tipo de salvamento. Então, é extremamente importante. Produção, daqui a pouco de volta tem outras informações. Programa Ronda, sai daí não, eu volto já. Sabe que o município de Linhares vai ser premiado por causa da sua gestão ambiental? É uma notícia muito interessante, porque muito se fala de meio ambiente e quais são as gestões ambientais das cidades, dos estados e até do Brasil. Bem, podemos falar que da cidade de Linhares que vai ser premiada e eu quero saber outras informações. Coloca aí, produção, põe no ar. O linharense tem um bom motivo para se orgulhar. O prêmio de destaque em gestão ambiental municipal foi entregue ao secretário municipal de Meio Ambiente de Linhares. Ele foi até Campinas, São Paulo, receber a premiação que é concedida pela Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, a ANAMA, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. É uma indicação pela Associação Nacional, né, a ANAMA, onde por alguns critérios, elas indicam os municípios que estão se destacando em cenário nacional com relação à gestão ambiental. Para receber a premiação, a cidade deve ser indicada pelo Estado. E para isso, o município deve atender uma série de requisitos, dentre eles, ações de arborização urbana e licenciamento ambiental. Hoje Linhares é órgão licenciador, fiscalizador, Linhares tem Conselho de Meio Ambiente ativo, Linhares tem Fundo Municipal de Meio Ambiente ativo. Tá, Linhares hoje ele tem um plano de arborização, Linhares tem plano de saneamento, Linhares tem plano de gestão de resíduos sólidos. Tá, são um dos pontos em destaque que nos levaram a ser indicado a receber esse prêmio. Este prêmio coloca Linhares numa seleta lista, pois dos 5.571 municípios do Brasil, apenas 2,5% receberam esse reconhecimento.
O destaque nacional é dizer o seguinte para os outros municípios: olha, esses municípios estão se destacando porque eles cumprem as normas, eles pensam em meio ambiente, eles fazem gestão ambiental. Então, incentiva outros municípios a também quererem participar. E tem que ser assim mesmo, né? Cuidar do nosso meio ambiente. Tem um assunto muito importante que voltou à tona e com a corda toda no estado do Espírito Santo: medicamentos fracionados. O assunto estava, na verdade, engavetado. Voltou a ser debatido. Veja detalhes dessa importante discussão. Põe no ar. Nas ruas, nem todos sabem do decreto e da resolução que oferta remédios fracionados, de forma facultativa. A resolução em si, pela numeração, eu não sabia. Eu saberia, assim, a questão do fracionamento, né? Que é a questão que, às vezes, a pessoa precisa de uma certa quantia de remédio, uma caixa que ela vai usar 30, às vezes ela tem que comprar 60. Eles sempre empurram mais pra gente, né? Sempre dizem que tem um ou outro e quer que a gente leve a mais. Existe um decreto de 2016 e uma resolução da Anvisa também que prevê a oferta de medicamentos fracionados. Só que na prática, nas farmácias, a gente não vê isso acontecer. 13 anos depois, o assunto voltou a debate no Senado Federal e uma proposta prevê que essa oferta se torne obrigatória. Inclusive, uma audiência pública deve acontecer ainda este mês na Comissão de Defesa do Consumidor para discutir o assunto. Segundo a diretora-presidente do PROCON no estado, a lei, caso seja aprovada, será uma vitória para o consumidor. A gente torce para que essa lei seja aprovada, porque ela traz muitos benefícios para o consumidor, principalmente o custo do medicamento que sai mais em conta. O consumidor ele vai adquirir exatamente o que ele necessita, vai evitar sobras de medicamentos em casa, vai evitar desperdício de dinheiro, né? E a gente vai ter benefício também para o meio ambiente, porque a gente vai precisar, os consumidores vão precisar descartar menos medicamentos, menos sobras. E a fiscalização deve acontecer em conjunto com a Anvisa. Após a aprovação da lei, deve acontecer um prazo para que as farmácias possam se adequar. A partir daí, a partir dessa adequação das farmácias, o PROCON, juntamente com a Anvisa, vai poder atuar na fiscalização desses estabelecimentos. Para o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos aqui no estado, o projeto precisa ser estudado e analisado, já que nem todos os remédios podem ser fracionados. Tem produto que não tem jeito de fracionar. A única coisa que pode ser fracionável são os comprimidos, cápsulas, né? Drágeas. Um produto líquido não tem condição de você fracionar, nem né? Então é bem abrangente esse debate. Para o sindicato, a lei pode prejudicar a vida dos comerciantes. Vai ser bem danoso, porque tem loja que não tem nem condição de criar um novo ambiente para trabalhar só com fracionados, né? Assim. Agora, vamos aceitar que esse debate rende, porque imagine, existem sintomas, e a produção vai saber bem disso também. Sintoma de dor de cabeça, de febre, que às vezes você tomou um comprimido ou outro, aí já passou, mas aí você teve que comprar uma caixa do medicamento, esse medicamento vai sobrar. Então o debate tem consistência, vai render muito. Daqui a pouco de volta, uma entrevista muito importante para quem vai se formar nas faculdades, não apenas de Linhares, mas de todo o estado. Vai assinar ali aquele compromisso com as empresas que vão cuidar da sua formatura, do baile de formatura. Quais são os cuidados que você deve ter? No próximo bloco, Direitos e Deveres, vai trazer essas informações. Eu volto já. Vamos falar agora de direitos e deveres? Atenção, senhores formandos que já estão naquele momento tão importante da sua conclusão de curso. Assinar um contrato com uma empresa que vai cuidar do baile de formatura, que vai cuidar de tudo, vai tirar fotos, tudo isso emana de gastos. Agora, quais são os cuidados que você precisa ter, hein? Nós fomos demandados pela nossa sociedade e é claro que nós trouxemos um advogado para tratar disso, Edilane Lorenzon. Tudo bem? Bem-vindo ao programa. Tudo bem, Oséias. Boa tarde. Bem, eu quero começar trazendo a seguinte pergunta que veio da comunidade, inclusive. Quais os cuidados que a comissão de formatura deve ter no momento de assinar o contrato de prestação de serviço com a empresa responsável? Pois é, isso é uma pergunta muito importante, né?
E é o seguinte, a comissão deve se atentar, né, uma coisa que eu considero até que, principalmente, é uma coisa muito importante, é sobre a idoneidade da empresa. Primeiro, buscar saber se essa empresa realmente cumpre com o que foi contratado, se já teve pessoas que contratou, né, anteriormente, que tiveram boa prestação de serviço, se foi, teve um trabalho foi satisfatório. Isso são questões fundamentais, né, que devem estar atentos. Outra coisa também é as cláusulas contratuais. Você tem que estar atento a tudo que foi previamente combinado, tem que constar no contrato escrito, até para poder você cobrar depois, né, da empresa, caso ela não cumpra com o que foi combinado. Muito bem. Aí tem uma outra pergunta que foi mandada por um outro morador que eu quero trazer. Eu acho que dá tempo ainda, né, produção? Quanto ao álbum de fotografias, os formandos são obrigados a adquirir o álbum ou um número mínimo de fotos? Eu já vi Quando eu fazia faculdade, alguém também fez essa pergunta. E aí? Pois é, não pode. Sobre hipótese nenhuma, a empresa pode condicionar, né, a prestação dos serviços à aquisição do produto, né, que seria as fotos. Então, se a empresa fizer isso é uma prática abusiva, né, e no caso é considerado como ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, não pode condicionar. E abre um precedente para cobrar na Justiça. Última pergunta, se o buffet contratado pela comissão de formatura não for servido durante o baile de formatura, o que é que a comissão deve fazer? Para a gente fechar a entrevista. Pois é, né, como o contrato, né, é acordo entre as partes, então, possivelmente, prevê hipótese de multa por descumprimento. Então, se a comissão estiver diante de uma situação dessa de descumprimento por parte da empresa, ela pode e deve exigir, né, a multa contratual. E caso não tenha sido previsão para essa multa, a comissão ainda pode, né, ajuizar uma ação mesmo de reparação de danos, né, de repente, conforme foi a prestação de serviço, porque às vezes é muita falha, né, essas coisas todas. Muito bem. Doutora, obrigado por ter nos ajudado aqui no quadro Direitos e Deveres. De nada. Eu me esclareci de muita coisa que eu tinha dúvida. E eu acho que você, se teve dúvida, agora já não tem mais. Tome cuidado. Produção, hora de dizer tchau. Ronda acabou. Amanhã nós estaremos aqui no horário das 11h30, das 7h30, das 19h30 e das 6h30 da manhã. Nos acompanhe. Escolha o melhor horário para você acompanhar o programa Ronda da Cidade. Até lá. Tchau, tchau.